Meus caros irmãos, minhas caríssimas irmãs em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo e nosso Senhor. Era por volta do ano 640 a.C., um jovem por nome Isaías estava no templo de Jerusalém, templo devastado, e de repente veio do alto uma visão que tomou conta de sua vida. E ele viu tudo o que aconteceria com o Messias, o enviado de Deus, que viera ao mundo 700 anos depois. E nesta visão, aquele jovem tomado daquela revelação ficou cheio de pavor e disse: "Ah, meu Deus, eu vi o que Deus vai fazer. Eu que sou um homem impuro, no meio de homens de lábios impuros." E ainda sob o efeito daquela voz e daquela visão, ele viu como que um anjo tomasse a brasa do turíbulo e tocasse aos seus lábios e disse para ele: "Agora teus lábios estão purificados. Escreve e proclama o que viste." Isto está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E no capítulo 7, Isaías começa a falar como acontecerá. E diz: "Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será grande, ele herdará o trono de Davi, e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Ele não gritará, mas se ouvirá sua voz. Ele abrirá os olhos dos cegos. Ele fará os surdos ouvirem. Ele fará os coxos andarem. Ele não quebrará a cana que está rachada. Ele não apagará o pavio que ainda fumaça. Mas ele será o Deus forte, o Rei de Israel. Ele será conduzido ao matadouro como se fosse um cordeiro. Ele não abrirá a boca." E assim Isaías foi dizendo tudo o que tinha acontecido, haveria de acontecer com Jesus Cristo. 640 anos depois, o anjo Gabriel vai a uma cidade de Nazaré, ou da Galileia, Nazaré, e proclama a uma virgem chamada Maria que ela seria a mãe do Salvador. Jesus nasce. Jesus conheceu as Escrituras e as profecias de Deus através dos profetas, o que aconteceria com ele. E sabendo que aconteceria também muito sofrimento, tão logo Jesus foi batizado, se retira para o deserto, para ir fazer a sua opção fundamental, tomar a sua decisão, apesar de todas as dificuldades que enfrentariam. Quando volta, Jesus vai para a sua terra, onde se tinha criado.
E aí ele pega exatamente o livro do profeta Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para fazer aos cegos a recuperação da vista, para libertar os cativos, para vestir os nus, para fazer os coxos andarem e os surdos ouvirem, e para anunciar um ano de graça do Senhor. Ao enrolar o livro, todas as pessoas ficaram de olho em Jesus, porque elas sabiam que aquela profecia se referia ao Messias. E foram tomadas de surpresa quando Jesus olhou para elas e disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A partir daí, aquele diálogo interno, porque todos nós estamos sempre em diálogo. Um diálogo com o nosso passado, de lembranças, frustrações, o que deu certo, o que não deu. Estamos em diálogo com os nossos sonhos, estamos em diálogo com as outras pessoas, o que elas acham, o que elas dizem, o que elas pensam. E quando Jesus anuncia: hoje cumpriu-se a escritura que vocês acabaram de ouvir, imediatamente o self-talk, o diálogo interno, começou a dizer: ué, mas ele não é o filho de Maria e de José? Ele não nasceu aqui? Nós conhecemos toda a sua família, todos os seus parentes. Como é que ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, se essa escritura se refere exatamente à vinda do Filho de Deus? E perturbados pelas suas lembranças do passado, perturbados pela sua consciência dos tempos que já não eram mais presentes, rejeitaram Jesus, xingaram e saíram empurrando de porta fora e queriam jogá-lo no precipício. Mas Jesus, passando no meio deles, sozinho seguiu o seu caminho. Como isso é emblemático e como isto é significativo. Hoje diz que Jesus, ele já tinha, no domingo passado, nós ouvimos que Jesus já tinha tido uma grande discussão com os fariseus, porque os fariseus achavam que a purificação estava nos ritos. E Jesus mostra que a purificação não está nos ritos, mas está nas intenções e nas ações de cada ser humano. E Jesus vai para a região de Tiro e Sidônia, lá depois, onde hoje é o Líbano. E aí apresentam a ele um surdo mudo e pedem para que ele toque a mão. Mas em vez de tocar a mão, Jesus faz muito mais do que isso. Jesus, em primeiro lugar, tira-o do meio da multidão. Isto é muito significativo, meus irmãos, porque nós temos uma mania de nós pensarmos do jeito que os outros pensam, vivermos do jeito que os outros vivem, falarmos do jeito que os outros falam, agirmos do jeito que os outros agem e esperar um resultado diferente do que os outros recebem. Já perceberam isso? Que nós queremos fazer o que os outros fazem.
Nós queremos, por exemplo, falar da vida alheia. E aí dizemos assim: eu falo porque todo mundo fala. Não. Você fala porque você é fofoqueiro como os outros são fofoqueiros. E não adianta você fazer o que os outros fazem e não querer ser o que os outros são. Esse é o grande dilema da humanidade. A humanidade tem duas grandes sedes. Uma sede é de ser como os outros. E outra sede é de não ser como os outros. É paradoxal, mas é verdade. Agora, houve nas Olimpíadas do Japão, uma mulher lá que ganhou medalha de ouro. Todo mundo passou a dizer: eu sou campeão das Olimpíadas do Japão. Você é campeão, né? Que bom, você é campeão. Você nunca foi no Japão, você é incapaz de dar um salto e não tacar os quartos no chão, mas você é campeão, não é? Que maravilha. Nós queremos ao mesmo tempo ser os outros, mas queremos ser diferentes porque não queremos fazer o que os outros fazem para ser o que são. Ou então nós queremos fazer tudo o que os outros fazem e sermos diferentes deles porque não queremos receber os efeitos daquilo que eles fazem. É tão interessante. Eu às vezes me irrito e às vezes rio ao mesmo tempo por ver as atitudes do ser humano. Então, assim, a primeira coisa que Jesus fez no seu ministério foi sair do meio do povo que pensava somente com um jeito antigo de viver e seguiu sozinho o seu caminho. Aquele ser humano que não tem coragem de sair do meio dos outros e de fazer o seu caminho solitário em direção ao seu sonho, em direção a si mesmo, na companhia somente de si mesmo, este ser humano nunca vai ser nada na vida. Nunca. Se você não é capaz de sair da rua mais cedo, porque todos os outros ficam até não sei que hora. Estava lendo o jornal, toca o telefone, o pai levanta-se muito assustado. O que foi? Sua filha morreu. Não, minha filha não morreu. Minha filha está no quarto dela. Sua filha está no quarto dela. Pois aqui morreu uma jovem, num baile, numa balada. Houve um tiroteio e ela morreu. E no bolso dela tinha essa carteira de identidade, com o nome assim, assim, o pai assim, assim, e o endereço esse, assim, assim. É o senhor? É a sua filha? É, mas não é ela. Corre, entra no quarto, a filha não está. A filha não está. O pai não vê a hora que a filha chega. Não olha. Ela está no quarto. Mas ele não precisa olhar, porque ela está lá no quarto. Ele não precisa ficar acordado até a hora dos filhos chegarem. Porque ele está lá. É o que todo mundo faz. Mas o resultado é para ser diferente do que os outros recebem.
Porque senão, o que eu estou fazendo no mundo? Então, esse é um drama que acompanha a humanidade, ao mesmo tempo que ser igual aos outros, e ao mesmo tempo que ter um resultado diferente dos outros. Não tem a capacidade de renunciar, não tem a capacidade de fazer um caminho solitário consigo mesmo, em busca do seu ser profundo, em busca da sua missão neste mundo, em busca do próprio sonho e do próprio ideal. Jesus tira aquele homem. Primeiro, ele faz um caminho solitário. Segundo, ele tira aquele homem do meio da solidão, do meio da multidão. Será que hoje você permite que Jesus tire você do meio da multidão? Será que hoje você permite que Jesus tire você de fazer o que todo mundo faz? De dizer o que todo mundo diz? De pensar como todo mundo pensa? De se comportar como todo mundo se comporta? Para que você tenha um resultado diferente do que todo mundo tem? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Se o Fernandinho Beiramar acender a chama de um fogão a gás e colocar uma panela em cima do fogão e colocar água na panela, o que vai fazer? Vai ferver. Se a Madre Teresa de Calcutá estivesse aqui e acendesse também a chama de um fogão e colocasse uma panela e colocasse água, o que iria acontecer? Ferver. As pessoas querem se apresentar diante de Deus de maneiras santas, mas elas não querem fazer o que santo faz. Querem fazer o que todo mundo faz. Querem ser como todo mundo é. Querem beber como quase todos os jovens bebem. Tem um amigo que no dia que ele recebe dinheiro, no outro dia ele não trabalha. Que ele gasta todinho bebendo, aí no outro dia ele não pode se levantar. E aí ele todo dia está liso. Por quê? Porque a atitude dele, a atitude é de todo mundo. E os efeitos são de todo mundo. Ficar sem nada. Quando Jesus tira aquele homem do meio da multidão, ele lhe oferece uma vida nova. Eles pediram apenas que Jesus tocasse a mão, mas Jesus não só tocou a mão, Jesus toca com as mãos nas orelhas, toca com o dedo na língua e diz: abre-te. E imediatamente ele passou a ouvir e passou a falar. Eu fico tão admirado. Por que Jesus fez tanta coisa? Se Jesus bastava dizer, porque Jesus quis chamar a atenção que aquilo não era uma doença só dele. Aquilo era uma doença de todo Israel. Porque todo Israel estava fechado em si mesmo. Todo Israel estava fechado em si mesmo. É uma doença de todo ser humano que só pensa em si, que não é capaz de ouvir. Qual foi a última vez que você seriamente ouviu sua esposa? Se eu perguntar a você, qual é o maior sonho da sua esposa? Você sabe? Talvez não. E ela, será que sabe? Talvez não também. O que é mais grave. Porque nós sabemos tudo que nós não queremos, menos o que queremos. Pergunta a alguém,
para ouvir a resposta, né? Pergunta a alguém. Jesus, ao dizer abre-te, está dizendo para mim e para você, abra-se, escute os outros, escute os momentos, escute os que convivem com você. Você sabe qual é o maior sonho do seu filho? Você sabe qual é o maior sonho do seu pai? Você sabe qual é o maior sonho da sua mãe? Você nunca perguntou isso. Você nunca teve ouvidos para ouvir isso. E mesmo sem ser surdo, internamente você é surdo. Internamente você é surdo. Porque você não sabe as coisas essenciais para uma boa convivência. Será que hoje você e eu nos permitimos que Jesus abra os nossos ouvidos para ouvir os nossos pais, para ouvir os nossos filhos, para ouvir nosso cônjuge? Será que nós permitimos isto? Quando Jesus cura aquele homem, não é uma doença somente dele. É uma realidade simbólica que aquele homem representa eu e você. Um dia desse eu estava dando aula e eu reclamei de uma música que eu achei que a letra era muito imoral. E os meus alunos todos sabiam a música, mas não tinham percebido que a letra era imoral. Porque eles são tão acostumados só no barulho, que eles não prestam atenção no que se está dizendo. Mas isso não é a juventude da agora, não. O presidente Roosevelt recebeu vários diplomatas, e a cada um ele saudou pegando na mão e dizendo: hoje de manhã eu matei minha sogra. Hoje de manhã eu matei minha sogra. Hoje de manhã eu matei minha sogra. E todos eles diziam: muito prazer, muito prazer, muito prazer. Nenhum ouviu, apenas um perguntou: o que foi que o senhor disse? Ainda não ouviu direito. Conversa com os outros, olha se eles te escutam. Depois da missa, vá ali, pergunte: o que foi que o padre disse? O que ele falou? Ah, ele falou lá muita coisa, foi bonita a missa, eu gostei. Mas o que foi que ele disse? Eu não estou bem lembrado. É assim. Nós perdemos a capacidade de ouvir. Nós perdemos a capacidade de dizer uma palavra acertada, porque nós perdemos a capacidade de ouvir. Como vamos poder dizer uma palavra acertada? Como vamos dizer uma palavra que nos ajude e que ajude os outros? Esse é o grande desafio. Foi o desafio para Israel, que Israel achava que a salvação era para ele, era uma propriedade dele, ele era apenas o mensageiro da salvação. A igreja também começou com as igrejas protestantes, mas agora a igreja também acha que ela tem a chave do céu, e se ela não deixar, nada acontece. E a igreja hoje aparece muito mais para as pessoas: isso não pode, isso não pode, isso não pode, assim não pode, assim não pode. Esquece de dizer o que pode, de dizer uma palavra, de ajudar as pessoas a se ouvirem,
de ajudar as pessoas a se falarem. Não são intrigadas, não. Não são intrigadas, mas simplesmente não se falam. Simplesmente não se falam. Convidam a gente para um almoço, para qualquer coisa. No fim de semana vão visitar os avós. Chega lá, todo mundo com seu celular, não se ouve, não se fala. Não sou contra o celular, não, está aqui o meu. Aqui é bom porque tem a agenda, tem a Bíblia, tem as orações, tem tudo. Mas é preciso saber escolher. Tem horas que é preciso olhar nos olhos. Diz que uma criança disse para o pai dela, no dia do seu aniversário, o pai trouxe um brinquedo e ela perguntou ao pai: papai, quanto é que você ganha? Ah, minha filha, eu ganho tanto. Pois quando eu crescer, eu quero ganhar tanto. Para quê, minha filha? Para me dar um presente? Não. Para eu dar o dinheiro ao senhor, para o senhor passar um tempo comigo. Quantos filhos, o Padre Zezinho já cantava isso. Há quantos filhos que, bem mais que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Nós damos tanta coisa aos nossos filhos, mas não nos damos. E todos nós, por mais simples que sejamos, por mais ignorantes que sejamos, ignorantes aqui no sentido de não saber que sejamos, nós valemos mais do que tudo que nós damos a eles. Porque o que nós damos a eles tem preço, mas nós só temos valor, não temos preço. Se Jesus hoje, você será que permite sair do meio da multidão, deixar Jesus te conduzir e depois ele chegar para você, tocar nos seus ouvidos, tocar na sua boca e fazer em você uma vida nova? Abre-te, ouve teu pai, ouve tua mãe, ouve teu marido, ouve tua esposa, fala com eles, ouve teus filhos, fala com eles, vive com eles, escuta e fala. Este é o caminho tão simples, mas tão significativo, que valeu uma página da Bíblia para nos ensinar isso. Louvado seja nosso